RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Nossa conexão transforma o campo em um mundo de oportunidades. E Posto Primeiro. Qualidade e preço justo. O seu parceiro o ano inteiro. Boa noite. Boa noite. Começa em Porto Alegre um dos maiores eventos mundiais de inovação. O South Summit aqui no Cais Mauá vai até sexta-feira e transforma a capital gaúcha num grande encontro para novos negócios. Nós viemos para ver algumas das coisas incríveis que o Brasil tem feito e que nós podemos levar para o mundo. Testemunhas de acusação e defesa são ouvidas no segundo dia do júri dos últimos 3 acusados pelo ataque a um grupo de judeus em Porto Alegre em 2005. A previsão é de que a sentença saia na sexta-feira. A Organização Mundial da Saúde atualizou as recomendações sobre a vacinação contra a Covid. Os 4 times gaúchos já conhecem os adversários da terceira fase da Copa do Brasil. A partir de agora, no RBS Notícias. Começou o South Summit 2023 em Porto Alegre. Um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do mundo acontece no Cais Mauá, no centro histórico da capital. E a Daniela Ungaretti está lá. Oi, Daniela. Oi, Eloy. Boa noite a todos. Falo ao vivo aqui do Cais Mauá, junto ao Guaíba, que pela segunda vez cedia o South Summit. Porto Alegre foi a primeira cidade do Brasil a receber, no ano passado, esse grande evento que começou na Espanha, em 2012, e que, mais uma vez, movimenta não só o Cais, não só o centro histórico, mas toda a capital gaúcha. Bares, hotéis, lojas, restaurantes estão envolvidos na expectativa de receber as mais de 20 mil pessoas que são esperadas ao longo de 3 dias de evento. South Summit, que se propõe a ser uma grande conexão, um grande elo entre fundos de investimentos, são mais de 100, e pessoas que têm uma grande ideia, têm um projeto, mas que precisam de dinheiro para colocar esse projeto em funcionamento através da criação de uma startup. Aliás, mais de 2.000 startups se inscreveram este ano, é o dobro do ano passado, e elas competem. Os 5 melhores projetos são os premiados, são os grandes vencedores. Eu estou falando aqui do alto da casa da RBS, no South Summit, pertinho do Marketplace, que é o lugar onde ficam os expositores que apresentam, né, os seus projetos inovadores. Ao longo aqui do cais, dos armazéns, há 8 palcos para receber os palestrantes que vêm do Brasil e de fora também, para dividir, para compartilhar suas experiências, seu conhecimento. South Summit é um grande espaço de aprendizado e de oportunidades. Quem circulou por aqui também hoje foi a repórter Cristine Galiza, e ela mostra para a gente como é que foi esse primeiro dia de South Summit 2023. Sol e calor de 30 graus e filas para acessar os pavilhões do cais. O primeiro dia teve programação disputada no South Summit e gente de todo canto do Brasil e do mundo. Esse casal veio da Inglaterra conhecer o evento e buscar oportunidades. Nós viemos para ver algumas das coisas incríveis que o Brasil tem feito e que nós podemos levar para o mundo. Eu acho que o Brasil tem um mercado bom, comparado ao Reino Unido. Tem crescido bastante, nós estamos aqui para avaliar oportunidades e ver onde podemos chegar. Pela manhã, uma das atrações da abertura foi a empresária Luísa Trajano. Só por essa feira, por esse movimento, você já sabe que é um foco muito grande. O Rio Grande do Sul sempre teve um foco muito de startup, como a minha cidade de Franca também. Sempre foi de sapato, tem muitos empreendedores. A gente tem núcleos no Brasil muito fortes de empreendedorismo e o Sul é um deles. Tá certo? Então a gente fica impressionado de ver o que vocês estão fazendo aqui. O South Summit conecta quem tem pequenos negócios de base tecnológica com quem está disposto a investir em inovação. Esse ano atraiu 60 bilhões de dólares em fundos de investimento. 44% dos países do mundo estão aqui em Porto Alegre neste evento, representados de alguma forma, de alguma maneira. Mas, para além do evento, tudo aquilo que o South Summit deixa na cidade e no estado, porque ele acaba incentivando e promovendo novos negócios.
Aqui é a cidade da inovação. É inovação em várias áreas: educação, logística, saúde, tudo para simplificar a vida das pessoas. Essa cabine conecta paciente e médico em uma teleconsulta. A ideia, desenvolvida pelo Hospital Moinhos de Vento, tem levado atendimento para áreas mais remotas do Brasil através do SUS. Então a gente vai para locais que o acesso, né, àquela comunidade é uma dificuldade, a telemedicina é uma possibilidade do especialista estar à disposição. Então na ponta pode ter um profissional de saúde, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro ou um próprio assistente social que facilita e o profissional especialista dá essa orientação. Quais são as barreiras? Muito da questão cultural. Então, né, o uso da tecnologia ele já está à disposição, tem funcionalidade, tem protocolo, tem teste científico. A gente está verificando as melhores formas das comunidades aderirem e se sentirem também acolhidas junto com a equipe de saúde. Esse ano, o evento bateu um recorde de inscritos. São mais de 2.000 startups de 86 países. Nos próximos dias, elas vão passar por uma pré-seleção. Chegam à final aquelas consideradas mais inovadoras e com mais chances de atrair investimentos. Nessa rodada, os empreendedores têm um tempo curto para apresentar soluções para os mais variados problemas. Para uma banca formada por avaliadores e investidores. 5 propostas vão sair vencedoras. A expectativa é receberem aqui o aporte financeiro que falta para conquistarem de vez o mercado. Então a gente está falando de mais de 25 fundos internacionais, mais de 100 fundos nacionais, devemos ter em torno de uns 800 investidores aí ao todo no processo e devemos ter em torno de 3.500 a 4.000 startups presentes no evento. Então é um evento feito para poder fazer conexão e para trazer realmente esse processo, trazer essa conexão global para as nossas startups aqui e das startups de fora vindo aqui também. Daqui a pouquinho a gente mostra mais do South Summit e a movimentação agora à noite aqui no Cais. Eloy. Ok, Dani. Testemunhas de acusação e defesa são ouvidas hoje no segundo dia de julgamento dos acusados de agredir jovens judeus em maio de 2005 na capital. Cristiano Dalcin acompanha o júri. Boa noite, Cristiano. Quem está sendo ouvido agora? Boa noite, Eloy. Boa noite a todos. Pouco depois das 5 horas da tarde, começaram a ser ouvidas as testemunhas de defesa. Mas as 2 primeiras já foram classificadas como informantes, porque disseram ter algum tipo de ligação com os réus. Quem fala agora é a Georgia Cunha. Ela é amiga de um deles. Pela manhã, foi ouvido um assistente de vendas que falou de forma virtual lá da Austrália. Ele estava no bar com amigos e presenciou tudo que aconteceu. Esse homem descreveu o que viu como um massacre covarde. Diz que ficou em choque, sem reação, diante de tanta violência. Depois dele, falou uma mulher que na época era cunhada de uma das vítimas. Ela também assistiu a tudo e disse que ela e o namorado na época sofreram durante um ano ameaças de morte. À tarde, um investigador que trabalhou no caso foi ouvido por quase 2 horas. Ainda não se sabe se todas as testemunhas de defesa vão ser ouvidas hoje à noite. Os réus Valmir Dias da Silva Machado Júnior e Israel Andriotti da Silva devem ser interrogados amanhã. O terceiro réu, Leandro Maurício Patino Brown, não compareceu ao fórum e não será ouvido, segundo a defesa. Eles são acusados de 3 tentativas de homicídio qualificado, além de associação criminosa e crime de discriminação e preconceito racial. A juíza disse que por causa da demora nos depoimentos, o julgamento só deve terminar na sexta-feira. Daniela. Obrigada, Cristiano. E a seguir, você vai ver que a Organização Mundial da Saúde atualizou recomendações sobre a vacinação contra a Covid. Nós já voltamos. A Organização Mundial da Saúde revisou recomendações sobre a vacinação contra a Covid. Segundo a OMS, o reforço deve ser dado até 1 ano após a última dose. Para idosos e pessoas com imunidade baixa, doses adicionais ainda são indicadas. O Estado espera orientações do governo federal para saber se algo muda no programa de imunização. A vacinação contra a Covid segue em unidades básicas de todo o estado. Agora, a Organização Mundial da Saúde orienta que adultos saudáveis entre 18 e 60 anos tomem 2 doses mais um reforço.
sem necessidade da 4ª dose, como recomendava antes para essa população. A virologista e infectologista Sinara Nunes diz que quem já tomou 4 doses ou pretende tomar a 4ª não corre risco nenhum. Não tem nenhum problema ela ter feito, né, os 2 reforços. E não tem nenhum tipo de reação adversa por ter feito mais reforços do que é recomendado hoje. O grupo, então, de média prioridade, diferente do grupo de alta prioridade, que são as pessoas mais doentes, seria suficiente, então, fazer a primeira série com 2 doses e um reforço. As pessoas ficariam protegidas com esse esquema vacinal. O chefe do Serviço de Infectologia da Santa Casa de Porto Alegre, Alexandre Pascoaloto, explica que, com a mudança, a OMS quer incentivar a aplicação da vacina bivalente, que protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes da Ômicron. O que eles estão dizendo? Que, considerando o cenário atual, onde a gente tem muita gente que já teve Covid na sociedade e muita gente já vacinada, e considerando que a variante Ômicron que está circulando de tempos para cá e que temos uma vacina melhor agora contra a Ômicron, talvez uma dose só dessa vacina bivalente seja suficiente para imunizar a vasta maioria da população, exceto grupos de maior risco que vão precisar de reforço dali a 6 meses. Aqui no Rio Grande do Sul, o esquema de vacinação contra a Covid segue o mesmo. 2 doses iniciais e mais 2 de reforço da monovalente e bivalente apenas para grupos prioritários. É importante que a população saiba que ambas as vacinas, elas protegem contra as variantes, inclusive, de circulação no atual momento, né? E elas são realmente seguras e eficazes. E a vacina bivalente tem uma melhor resposta, principalmente para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de desenvolver essa resposta imune. Pessoas mais velhas ou aqueles que são imunocomprometidos, né? Então, eles têm uma pior resposta com a vacina monovalente. As demais faixas etárias, aquelas pessoas imunocompetentes, elas desenvolvem uma imunidade tanto quanto a bivalente, tanto para a bivalente quanto para a monovalente, com uma excelente resposta, então ficando protegida sim. Pessoas acima dos 60 anos e com problema de imunidade a partir de 12 podem tomar a vacina bivalente, que também é recomendada para indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente. As pessoas que receberam as doses para a Covid ou até completaram o seu esquema vacinal têm uma melhor resposta imune e uma possibilidade menor de evoluírem com gravidade, ou seja, com hospitalização e até mesmo para um desfecho de óbito, né? Então, continuar recebendo as vacinas é fundamental para evitar esses quadros aí mais graves e ficarem protegidas, né? Por nota, o Ministério da Saúde disse que avalia as novas recomendações da OMS e busca sempre a melhor estratégia de vacinação contra a Covid na população brasileira. Daniela. Eloy, falando ainda em saúde, a emergência do Hospital Universitário de Santa Maria, que é referência para a região central do estado, está superlotada. E o repórter Bernardo Barcelos está lá em frente ao USM e traz informações ao vivo. Bernardo, boa noite. Qual é a situação nesse momento? Oi, Daniela, boa noite para você e a todos. Neste momento, a capacidade de atendimento está em 240% acima do normal. Além dos 23 leitos disponíveis, essa tarde, mais 30 pessoas aguardavam em macas pelos corredores ou também aguardavam por procedimentos mais complexos. Se chegar pacientes, o USM não pode recusar, mas a prioridade é dos casos mais graves. E aí é feita uma triagem e os casos com menor urgência acabam aguardando atendimento. A direção do USM pede para que as pessoas procurem outros hospitais. O alerta de superlotação foi publicado ontem pela diretoria técnica do hospital e segue valendo. Segundo a coordenação do pronto-socorro, a superlotação se deu pelo fim das férias e o aumento de circulação de pessoas em Santa Maria. E também porque muita gente deixa de ir no posto de saúde e acaba procurando direto a emergência. A orientação é sempre buscar primeiro a rede básica de saúde em cada bairro. Lembrando que o Hospital Universitário de Santa Maria é referência para 45 municípios aqui da região central em alta complexidade. Eloy. Obrigado, Bernardo. O Corpo de Bombeiros faz buscas por desaparecidos na Lagoa dos Patos, em Rio Grande, no sul do estado. Um barco de pesca foi encontrado na noite da última segunda-feira próximo à ponte do Saco da Mangueira, sem nenhum tripulante.
Coletes salva-vidas e materiais de pesca foram encontrados nas margens da lagoa, a cerca de 10 metros da embarcação. Os bombeiros trabalham com a hipótese de afogamento. Até o momento não há relatos de desaparecidos. A Marinha abriu uma investigação para apurar o caso. Além dos antigos problemas na área da saúde, o município de Canoas agora enfrenta uma crise política no retorno de Jairo Jorge ao comando da prefeitura. O pai de Dona Rosane está aguardando para fazer um cateterismo no coração. Ele tem 87 anos e a filha está preocupada. Está numa fila de espera já faz mais, acho que de 5 anos, na Nossa Senhora das Graças, né? Para o cateterismo e até hoje nada. A situação que ele está não tem nem, né? O que a gente vai fazer? Foi se agravando cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E está se agravando cada vez mais, né? Realidade de Canoas, que é referência na área da saúde para outras 156 cidades do estado. Hoje, o prefeito, que voltou ao cargo ontem e anunciou o rompimento com o vice, apresentou números de um rombo milionário nas contas do município que teria sido provocado na gestão do ex-aliado. Nós chegamos agora a mais de 222 milhões. Talvez os números finais cheguem talvez até próximo de 300 milhões. Então, o déficit de 2022 é o maior da nossa história. Tem fornecedores que não recebem desde setembro, então nós temos que atualizar isso, temos que pagar, colocar em dia, aumentar a arrecadação, tornar mais eficiente e reduzir despesas, né? Fazer o tema de casa para a cidade ir para o rumo certo. O vice questionou os cálculos e contra-atacou. Ele está criando uma cortina de fumaça, procurando justificar esse afastamento que ele teve. Foi exatamente pelo afastamento dele ao longo desse tempo repercutiu, evidentemente, no orçamento do município. As contas estão totalmente em dia, os salários dos nossos servidores são pagos no primeiro dia útil, os nossos financiamentos estão em dia, os nossos fornecedores recebendo em dia. Não existe absolutamente, não é verdade o que está dizendo o nosso prefeito. Jairo Jorge foi afastado pela Justiça da Prefeitura de Canoas no dia 31 de março do ano passado. Hoje foi o segundo dia como prefeito que reassumiu o mandato. Ele é acusado pelo Ministério Público Estadual de fechar contrato com empresas na área da saúde e limpeza de prédios com fortes indícios de fraude, irregularidades que somariam 66 milhões de reais. Por decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, os processos que Jairo Jorge responde foram repassados para a Justiça Federal. Os moradores que acompanham com preocupação o que vem acontecendo esperam que a nova crise não prejudique ainda mais o dia a dia de quem depende dos serviços públicos. Só hoje, a dona Lair conseguiu fazer um exame importante para tratar um problema na coluna. Eu vim fazer uma ressonância da lombar e do quadril. Estava esperando desde 2019. Consegui fazer agora, depois de muita luta. Tenho muita dor na perna direita, né, e dor na coluna, né. A atual administração prometeu realizar mutirões nos bairros para reduzir a fila de espera e montar um plano para agilizar as cirurgias. 3 pessoas foram presas hoje durante uma operação para combater o roubo de veículos na zona norte de Porto Alegre. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, Canoas, Viamão, Alvorada e Vacaria. Os suspeitos são investigados por roubos, receptação e adulteração de veículos. As investigações começaram no final do ano passado. A ação é uma resposta aos registros de roubos de carros e motos na capital. Em 2022, dos 1.700 assaltos de veículos registrados na polícia, quase 70% aconteceram na Zona Norte. A Brigada Militar intensificou o policiamento na região. Os 4 times gaúchos já conhecem os adversários da 3ª fase da Copa do Brasil. Veja a seguir. Foi preso esta tarde em Viamão o homem suspeito de matar a namorada no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, na madrugada de domingo. A Brigada Militar recebeu denúncias sobre a localização de André Ávila, de 37 anos.
Segundo a Polícia Civil, ele matou Laila Vitória, de 20 anos, usando uma faca e espadas. Depois, tentou queimar o corpo na lareira de casa. Conforme a investigação, Laila era do Pará e veio a Porto Alegre para encontrar o homem que conheceu pela internet. Nas redes sociais, ele se apresentava como Vitor Samed e dizia ser bruxo. Vamos voltar agora ao vivo ao Cais Mauá, no centro da capital, onde acontece o South Summit. Como é que está a movimentação aí neste momento, Daniela? Olha, Eloy, a movimentação agora é bem mais tranquila do que foi ao longo do dia. As atividades começaram às 9 horas da manhã e, segundo a organização aqui do evento, só hoje passaram 14 mil pessoas. As atividades encerram daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, mas aí vem uma novidade do South Summit este ano, que é o Night Summit, que é uma programação noturna com shows musicais, gastronomia, lazer, enfim, e que vai integrar também outras áreas da capital. Hoje no 4º Distrito, amanhã no Parque da Orla, que fica no trecho 1, e na sexta-feira, que é o último dia do evento, no Cais Embarcadero, aqui ao lado. E tem uma questão muito importante do South Summit este ano, que é o foco do evento, que é a sustentabilidade. Todas as discussões giram em torno da construção de um futuro sustentável. Então a gente não vê copos descartáveis circulando por aqui. As garrafas que foram dadas aos participantes são feitas de plástico verde, que é um plástico 100% reciclável. E é muito bacana ver a movimentação de gente daqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e de fora do país. Mas vamos dar uma olhadinha como é que está a movimentação ali embaixo. O Arildo Palermo está circulando aqui pelo cais e mostra mais um pouquinho ao vivo para a gente. Oi, Arildo. Oi, Dani, boa noite para ti, boa noite a todos. Nós estamos aqui neste espaço conhecido como Marketplace, ou seja, o lugar dos negócios, o lugar do mercado. E ele é tão importante porque marca o ponto de encontro entre os expositores e quem circula pelo evento. Esses expositores são representantes de startups, de empresas e instituições que estão por aqui mostrando suas tecnologias, os seus produtos. E quem circula por aqui pode sim ser um potencial investidor nessas ideias. O horário oficial de funcionamento aqui desse espaço, desses estandes, é até às 6 da tarde. Isso explica o porquê desse pouco movimento por aqui neste momento, mas ao longo do dia foi muito movimentado, como tu falaste, mais de 14 mil pessoas. Muitas delas aproveitaram para acompanhar as palestras com grandes nomes do empresariado brasileiro, essas palestras que acontecem próximas aqui de onde nós falamos ao vivo. Foram mais de 400 speakers, como a organização chama os palestrantes, e amanhã estão previstas pelo menos mais 250 palestras com temas como empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Tem bastante programação para quem acompanhar o South Summit nos próximos dias. Agora o clima deu uma amenizada por aqui, viu, Dani? Mais cedo estava bem calor, agora tem um vento trazendo essa sensação de refrescância. Vamos ver como vai ser amanhã. Daniela. O ventinho foi bem-vindo, né, Arildo? Quem chegou aqui cedo, até o início da tarde, teve sol e muito calor, fez 34 graus em Porto Alegre. E aí depois veio a chuva em forma de pancadas, como estava previsto. Mas seguiu muito abafado, né? Vamos dar uma olhadinha agora no mapa da previsão, porque amanhã vai seguir essa umidade em todo o estado. Na capital e na metade sul, o dia já começa nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. Nas outras regiões, tem sol de manhã e chuva à tarde. As temperaturas não sobem tanto, máxima de 28 graus em Porto Alegre. Só na fronteira oeste a temperatura passa dos 30 graus. Na sexta, uma nova frente fria se aproxima aqui do estado. No sul, pode ter chuva ao longo de todo o dia. E nas outras regiões, inclusive na capital, sol de manhã e pancadas entre a tarde e a noite. E vai esquentar um pouquinho, principalmente na região metropolitana. Litoral, faz 31 graus em Porto Alegre e também em Tramandaí. Eloy. Daniela, vamos agora ao futebol. Nesta tarde, os gaúchos conheceram os adversários da Copa do Brasil. Bolinhas de um lado, para o outro, expectativa. O Brasil de Pelotas, Ipiranga. O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil no Rio de Janeiro movimentou o Rio Grande de norte a sul. São 4 times gaúchos na disputa. O segundo estado com mais representantes entre as 32 equipes. Internacional de Porto Alegre. O sorteado foi o Grêmio. Os confrontos ficaram assim. O Brasil enfrenta o Atlético Mineiro. A vaga às oitavas de final será decidida em Pelotas. Quem também decide em casa
É o Grêmio, que pega o ABC de Natal. O Ipiranga encara o Botafogo. A primeira partida é no Colosso da Lagoa. O Inter abre a disputa no Beira-Rio contra o CSA de Alagoas. Os jogos de ida e volta serão nas semanas dos dias 12 e 26 de abril. Mas antes de pensar em Copa do Brasil, a dupla Grenal tem compromissos importantes. O Grêmio no sábado começa as finais do Gauchão diante do Caxias na Serra. Já o Inter estreia na Libertadores terça-feira, na Colômbia, contra o Independiente Medellín. São os confrontos mais difíceis para o Grêmio, mas eles também têm que passar pelo Grêmio. Eles também vão sentir a força do Grêmio. Ficam então daí a nossa responsabilidade em relação ao trabalho e ao mesmo tempo a nossa também responsabilidade com o que vem pela frente. As bolinhas apontam, decisões à vista. E abril ainda nem começou. Promessa de emoções para os gaúchos de norte a sul. E o RBS Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite a todos. Boa noite, Daniela. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos e até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento Banrisul. Nossa conexão transforma o campo em um mundo de oportunidades. E Posto Primeiro. Qualidade e preço justo. O seu parceiro o ano inteiro.